Pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que a gente já não tem aula presencial, mas com essa nova proposta agora a gente volta a ter o acesso ao conhecimento e mais do que isso, o entendimento, né? Então, devido a todo esse problema de saúde pública que o mundo vem enfrentando, não só o Brasil, mas o mundo inteiro vem enfrentando, a escola, Instituto, a Prove, né, ele resolveu implementar essa nova metodologia que outras instituições estão fazendo também, que é o ensino remoto, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai estar fazendo com vocês videoaulas, né, da minha disciplina de administração hospitalar, tá? E a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo programático que parou devido ao recesso, certo? Então, só para dar uma relembrada nesse conteúdo, eu vou dar uma introdução e aí depois a gente vai entrar dentro do material, vou mostrar alguns slides para vocês e a gente vai entrando e se aprofundando dentro desse conteúdo administrativo, porque o conhecimento não para, pessoal. A gente tem que continuar e continuar aprendendo, porque só vamos vencer essa batalha se continuarmos estudando e aprendendo, tá? Então, só para a gente relembrar, nas primeiras aulas de nossa disciplina de administração hospitalar, nós iniciamos um estudo observando o entendimento da administração vista como gestão, né? Assim, pudemos observar de maneira explicativa como forma o conceito dentro da administração vista como esse processo gerencial, né? No campo tanto empresarial, partindo para a gestão humana, no qual estudou-se fundamentos como ciência, arte, teoria e administração, ou seja, formando todo esse conhecimento, né, que a ciência administrativa propõe para o ser humano e para as organizações empresariais, né? Vimos também a parte do equilíbrio emocional, né, conforme as emoções básicas. Conversamos sobre medo, raiva, tristeza, alegria, ou seja, todas as emoções que formam o ser humano e que conduzem as atividades do ser humano dentro das organizações empresariais e na vida, correto? E dando continuidade nesse processo, falamos também sobre a formação da organização empresarial, do qual ela é formada pelos recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais. E foi aonde tudo parou, né, devido ao recesso. Mas a gente, dando a continuidade, a gente entra nessa nova metodologia e aí continua o conteúdo programático a partir do conceito sobre administração capitalista e humanista, né? Será que as empresas observam a administração como capitalista ou como humanista? E também, será que as pessoas observam a administração, esse conhecimento administrativo, como capitalista ou como humanista? Então é isso que a gente vai estudar dentro da aula dessa semana, correto? E eu vou estar aqui com vocês para poder fazer o melhor, para a gente aprender junto, como eu sempre falava em sala de aula, tanto eu como vocês, né, eu professor e vocês alunos, aprendemos sempre junto, porque o conhecimento ele é inexplicável, pessoal, e a gente está aqui para poder fazer o melhor para vocês sempre, tá? Então, não perca tempo não, pegue o seu material, caderno, anotem, né? Se tiver dúvida, pergunte para o professor dentro lá do Google Sala de Aula, que tudo isso, esse vídeo vai estar anexado lá no Google Sala de Aula, né, para vocês se inteirar. E o melhor, agora vocês podem ver uma vez, voltar se tiver dúvidas, né, ver várias vezes, né? Então isso que é interessante, né, do ensino remoto. Claro, a gente gostaria muito de estar com vocês dentro de sala de aula, porque o contato social
ele também é de extrema importância para o ser humano. Mas, infelizmente, a gente não pode nesse momento. Mas logo, logo a gente vai voltar. Eu acredito e eu tenho certeza que você acredita também. Então, não perca tempo não. Vem comigo, porque a gente vai aprender. Então, pessoal, eu espero que todos estejam com o seu caderno em mãos para nós começarmos, como foi dito na nossa introdução, a nossa videoaula de hoje, né? Com o tema a importância da administração como gestão, né? Administração é humanista ou capitalista? Né? Essa é a questão que a gente vai tratar dentro dos conceitos que envolve esse tema. Então, no primeiro momento, o que a gente vai falar um pouquinho dentro desse contexto é essa importância da administração dentro da gestão nas organizações, né? Então, vamos ver como está a administração nos tempos atuais dentro das empresas, conceituação básica dos sistemas econômicos, o que é socialismo, o que é capitalismo, vamos dar uma definição básica desse conceito para vocês, a introdução à administração, ou seja, a administração humanista e capitalista, né? Falar um pouco já diretamente desse conceito, humanismo e capital, né? E aí, por fim, para finalizar a videoaula de hoje, a administração socialista versus a administração capitalista. Socialista aqui está como humanista, viu, pessoal? Então, a gente vai observar essas duas vertentes, tanto na vida do ser humano como na vida das organizações empresariais, tá? Então, esse primeiro slide, ele trata da importância da administração como gestão nas organizações, né? Então eu vou dar uma olhada, vou observar um pouco esse conceito, só para a gente entender um pouquinho como que funciona esse procedimento, né? Por que a administração é tão importante para as organizações empresariais, né? Então sabe-se que a qualquer momento um indivíduo pode formar um grupo para iniciar um negócio, ou seja, uma organização, né? Então uma pessoa ou várias pessoas, elas se reúnem, né, entre elas e montam empresas, organizações empresariais, né? E as razões são muitas e variadas, ou seja, o desejo de obter lucro pode ser que lidere todas as outras razões, porém, existem outras que são tão importantes quanto a recompensa financeira, né? Então, aqui já a gente pode fazer um parênteses, que não é só o lucro que importa para a empresa. Na realidade, o lucro é um resultado, é um dos objetivos, mas o que envolve esse lucro, para chegar nesse lucro, primeiro, as pessoas têm que entenderem de todo o processo organizacional da empresa, né? Se unirem e trabalharem para o desenvolvimento da sociedade. Poxa, professor, como que funciona isso? Na realidade, quando se fala para o desenvolvimento da sociedade, é a empresa desenvolver um trabalho de forma humana mesmo, né? Onde ela coloca todo o seu desenvolvimento intelectual no produto, no serviço, né? Voltado para superar e gerar expectativas para o ser humano, como a gente já comentou em algumas de nossas aulas, quando ainda estava em sala de aula no ambiente presencial, tá? Aqui tem alguns itens que envolvem esse conceito. Então, o primeiro, ou melhor dizendo, a primeira razão é ser um grupo independente podendo aplicar suas próprias ideias. As pessoas se unem para aplicar suas próprias ideias, né? Prestar um serviço ao público, ó, tendo uma aceitação e projeção social humana, né? Ou seja, você colocar a sua ideia em prática para o desenvolvimento da sociedade, do ser humano, correto? Com isso vai ter um reconhecimento da organização, do trabalho, né, de todo esse desenvolvimento. Ter poder de reconhecimento, né? Uma empresa ou um profissional que desenvolve um trabalho, ele tem que ter esse poder, essa incisão de reconhecimento de outras pessoas. Isso se chama profissionalismo. Ter atividade que apresente um desafio. Aqui envolve ter conceitos empreendedores, né? Por quê? Envolve desafio. O empreendedor é aquele que
ele não fica parado, ele faz com que os problemas se tornem desafios a ser superados. Então, ter uma organização empresarial, ou melhor dizendo, montar ou administrar, gerenciar uma organização empresarial, não é simples, mas é desafiador. Mas para isso é necessário entender a administração como gestão, né? No próximo slide, a gente observa como que está essa administração nas organizações nos tempos atuais. Então, eu acho interessante esse conceito de a gente poder aí, você aluno, marcar, né, alguma anotação, né, porque esse conceito é de extrema relevância para o desenvolvimento profissional, né, tanto na área empresarial como dentro do conceito da vida do ser humano. Por quê? Porque olha o que ele fala. Atualmente, a administração das organizações está sendo submetida a uma série de modificações estruturais, ou seja, impactos organizacionais, em especial. Empresas privadas funcionam dentro de um contexto extremamente competitivo e não ser cooperativo. E isso, às vezes, pode acarretar numa política extremamente capitalista, ou seja, onde a organização empresarial ou o dono da empresa só se atenta a ganhar, né, dinheiro em cima disso, né? Ou seja, importa somente com o resultado financeiro e deixa todo o lado humano, né, em segundo plano, do qual visa o aprimoramento de seus produtos e serviços e a capacidade de se diferenciar e apresentar a cada dia melhores resultados com menor quantidade de recursos, priorizando somente o aspecto capital e tecnológico e não o social humano. Ou seja, o que está falando aqui nessa segunda parte desse conceito? Que as organizações empresariais atualmente, elas, por ela ter essa ganância extrema da parte competitiva, elas infelizmente entendem somente o lado, priorizam, melhor dizendo para vocês, alunos, que priorizam somente o aspecto capital e tecnológico, fica muito dependente disso e esquecem do social, ou seja, do ser humano, da importância que o ser humano tem, porque ele é um recurso, né? Como o aspecto capital e tecnológico também é, mas o ser humano conduz todo esse processo. Então, se a organização ela se somente entender que os aspectos capitais e tecnológicos são importantes, e o ser humano não é, ela sofre com isso, porque é extremamente competitivo. Não que a competitividade é errada, mas não existe competitividade sem cooperatividade, sem o colaborativo, né? Sempre essa parte colaborativa. Então, infelizmente, nos tempos atuais que a gente vive, não só no nosso país, mas no mundo, a gente observa esse processo, né? Que as organizações se preocupam, infelizmente, mais com o aspecto capital e tecnológico e menos com o ser humano. Aí se torna a questão: a administração é socialista, ou seja, humanista, ou capitalista, voltado para o capitalismo, né? E essa é a questão normativa da nossa aula de hoje, né? Da nossa videoaula de hoje, né? E aí a gente vai observar alguns pontos que envolvem esses conceitos. Primeiramente, o que é os sistemas econômicos, né? Socialismo e capitalismo. Primeiro, o socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII, né, há muitos anos atrás, e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade em comunidade por meio da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Então, se a gente for analisar aqui, pessoal, a gente tem que observar bem esse conceito. Aqui a gente não está entendendo o socialismo como um aspecto
partidário, político, né, que, como a gente observa nos nossos antigos governos, né, que já teve no nosso país, né, ou talvez até mesmo no mundo. Mas a gente está vendo o socialismo aqui do ponto de vista humano, que o conceito mesmo fala, onde está grifado, ele fala a transformação da sociedade em comunidade. Em comunidade, essa palavra comunidade, ela vem de comunhão, né? Onde distribui de forma equilibrada as riquezas e as propriedades. Não é tirando do rico e dando para o pobre, como fazem, né? Não é deixando o pobre mais pobre, né? Por dar esmolas para os pobres, não. Mas é através dessa melhor gerenciamento, ou seja, desse melhor gerenciamento das rendas, que poderia ter uma comunidade mais justa, né? Porque aqui não está falando de sociedade, porque a palavra sociedade ela se torna individual, é o que a gente vive de forma individual, onde as pessoas se degladiam entre elas, competem entre elas, esquecem simplesmente do cooperativismo, né? Então, a comunidade, até eu gosto de falar isso, eu falo muito isso dentro de sala de aula, que a comunidade, na realidade, o conceito de comunidade, ele vem da Bíblia. Se a gente pegar o conceito bíblico, né, as palavras, né, tipo, não existe a palavra sociedade na Bíblia, existe comunidade. Por quê? Porque até mesmo Deus, né, claro, Deus, Jesus sempre falava em comunhão, coisa que hoje talvez o ser humano não faça isso, né? É difícil viver em comunidade. A palavra comunidade, infelizmente, às vezes ela é menosprezada, né? Se torna um negócio, é miséria, na pobreza, na realidade não. É transformar esse confronto entre ricos e pobres, na realidade, de forma equilibrada, porque o que fizeram no nosso país alguns anos atrás? Né? Na realidade, simularam que o pobre estava ficando rico, mas na realidade isso foi uma grande mentira, uma grande falácia, influenciaram em termos capitalistas o pobre. O pobre consome mais, né? Precisa consumir, e o rico também, só que o rico tem uma diferença. Ele tem onde ir para o pobre, não. O pobre se endividra e fica dependente. Foi isso que foi causado, ou seja, o pobre nunca chegou perto do rico no nosso país. Na realidade, o pobre se distancia cada dia. Por quê? Porque não foi disseminado esse conceito correto. Não fizeram uma ideia, não colocaram uma ideia na cabeça, uma ideia educacional, onde as pessoas, né, tanto ricos como pobres, têm que aprender a gerenciar a vida financeira, a vida humana, ou seja, a gestão do conhecimento humano. Né? E o socialismo que ele está tendo essa proposta de comunidade, de gerenciar as riquezas e equilibrar, né, essa distância de ricos e pobres. Já o capitalismo, o conceito de capitalismo, aqui a gente, né, observa que é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos são feitos por corporações. Olha que interessante, onde está grifado aqui, aluno, ó, corporações em parceria com o governo. Com isso, os lucros são distribuídos para empresários e políticos que investem em empresas defasando os salários que são pagos de forma miserável aos trabalhadores, no qual deixa a sociedade cada vez mais alienada, ou seja, mais individual e manipulável, e principalmente pobre. Olha esse conceito. Aqui o professor, ele sempre frisa que eu não sou contra o capitalismo, pessoal. Na realidade, eu acho que o capitalismo é importante para o ser humano, só que ele teria que ter o aspecto comunhão, ou seja, a parte cooperativa. O que fazem, na realidade, é que as empresas, né, se unem, muitas delas, com o governo, e aqueles que têm mais dinheiro ditam as regras
né, empobrecendo mais a sociedade. É o que a gente vê, por isso que nós, dentro desse conceito empresarial, observamos várias empresas explorando funcionários, prometendo e fazendo com que o funcionário faça mais do que aquilo que foi exigido dele no contrato de trabalho. Né? Infelizmente, é o que acontece no nosso país, né? Devido ao quê? A esse pensamento exclusivamente capitalista, onde as pessoas e as próprias empresas pensam somente nos lucros. Né? Uma empresa que só pensa em lucro, os funcionários também só pensam no lucro. Aí ele fala, professor, mas a empresa tem que ser competitiva, sim, mas ela tem que ser competitiva no aspecto colaborativo, cooperador, onde os funcionários, os recursos trabalham de uma forma cooperativa para se chegar nesse lucro. Né? Eu não posso só ter esse pensamento capitalista, eu tenho que ter um equilíbrio nesses conceitos, né? Coisas que a gente não observa muito hoje, tanto na parte humana, né, na pessoa, e na parte empresarial, né, as organizações. O que é a administração socialista humanista e o que é a administração capitalista? Vamos lá. Humanista é um ramo das ciências sociais aplicadas que se caracteriza pela aplicação prática de um conjunto de princípios, normas e funções, ou seja, né, regras, né, dentro da vida humana e das organizações. Então, não é só na empresa e não é no ser humano, é num contexto geral, né, com o intuito de suprir as necessidades e superar as expectativas do ser humano. Então, uma empresa, um ser humano que ele coloca na área profissional dele e na área empresarial, né, para desenvolver de forma humana, e tudo que ele faz, ele tenta gerar e superar as necessidades, né, humanas, gerando expectativas no ser humano. Entendeu? Então é gostoso de você receber um produto onde ele tem a qualidade não só no produto, mas em todo o processo gerencial que fez com que aquele produto acontecesse. É gostoso quando você recebe o serviço de uma pessoa, você presta esse serviço de uma pessoa e ela reconhece, né, como a gente viu, né, alguns slides atrás, ela reconhece, é reconhecido no público aquele trabalho profissional. Por quê? Você diria a administração vista como humanista e não como capitalista, que segue esse conceito, né? Ciência também chamada de gerenciamento e gestão de empresas, denominada a gerir recursos que se relacionam num determinado ambiente físico ou não, orientados para um só objetivo comum, a rentabilidade econômica financeira, ou seja, o lucro, né? Sem respeito ao ser humano. Então, entra naquela proposta, né? Onde o ser humano dinheiro. Aí você fala, professor, mas ganhar dinheiro não é bom? É errado? Não, ganhar dinheiro faz parte da vida de uma empresa, de uma pessoa física. O que não pode acontecer é tanto a empresa e o ser humano ser escravo do dinheiro, viver só para ele. Isso, infelizmente, é o que acontece na nossa sociedade. E por isso que temos diversos problemas políticos, né, econômicos, de corrupção, né? Por quê? Porque o ser humano hoje ele é individualista, ele pensa nele, ele não pensa num todo. Aí a gente entra nessa parte, a administração humanista na vida do ser humano. A oportunidade de gerenciar rotinas diárias, ele se organiza melhor, melhorando as condições de execução das tarefas pessoais. Ele planeja as suas tarefas e propicia um equilíbrio emocional. Isso é extremamente importante. Até a gente viu algumas aulas quando estavam no ensino presencial ainda, as emoções básicas que movem o ser humano, né? E isso faz com que, quando ele se utiliza dessa administração para a área humanista, né, ele equilibra esse emocional, ele consegue ter uma solidariedade humana. Então, esse ciclo aqui ele é bem interessante. Né? O ser humano que ele busca esse conhecimento e gerenciar as suas rotinas, melhorando as suas execuções de tarefas, o que acontece? Ele tem um bem-estar físico, um
uma harmonia melhor, equilíbrio nas relações familiares, equilíbrio nas relações laborais, equilíbrio dentro nas relações dentro da comunidade, ou seja, tanto no trabalho, na família, com os amigos, com pessoas que nem conhece. E aí, por fim, ele busca uma melhor qualidade de vida. Só que essa qualidade de vida, pessoal, entenda só, frisa bem isso, marquem ele, né? Essa qualidade de vida não está atrelada somente ao lado financeiro, está atrelado ao lado humano, o lado que a pessoa se torne importante naquilo que ela faz para a empresa que ela trabalha, para as pessoas com quem ela trabalha, para os clientes, né? Então ela consegue ter uma melhor qualidade de vida. É fácil isso, pessoal? Não. Não estou falando tudo que eu estou explicando aqui nesses slides, nessa videoaula de hoje. Não estou falando que é fácil, mas pode ser uma melhoria para o desenvolvimento do ser humano, né? Isso é o que importa, né? Não é somente dinheiro, mas sim todo o processo que conduz até essa chegada. E aí, esse dinheiro, esse retorno financeiro, ele se torna importante para você também. Ali. Então, ela busca incentivar essa competição, não entre os funcionários, né, mas sim na empresa, colocar um produto melhor, mas com bem-estar dos trabalhadores, ou seja, de forma cooperativa, com a intenção de suprir as necessidades da sociedade humana, né, gerar expectativas a quem? Ao ser humano. Para isso, né, que vai ser tema das nossas próximas aulas, videoaulas, melhor dizendo, né, tem que existir um controle gerencial na empresa onde trabalha com as funções, né, da administração, que é o planejar, o organizar, o executar, né, que é a direção, o controlar, para finalizar esse processo e promover o quê? A humanidade, correto? Claro que aqui eu não vou entrar em detalhe ainda sobre o que é as funções administrativas. Isso fica para uma próxima videoaula, que daqui uns dias a gente vai se inteirar mais desse assunto, correto? Mas veja só como esse tipo de administração humanista, ele envolve toda uma gestão empresarial. E para isso, relembra só o que a gente estudou nas nossas aulas presenciais, né? A gente falou do que? De ciência, arte, teoria e administração. Tem que ter conhecimento, tem que ter a parte teórica, as teses, gerar desafios, né? Buscar para finalizar esse processo. Se eu não gerar isso, nada acontece, eu não vou promover a humanidade, né? E aí, pessoal, a gente entra no conceito da administração capitalista. Quando o ser humano ele se torna a habilidade dele de capital e exclusivamente capital, o que acontece? O gerenciamento das rotinas diárias, né, é ostentado a melhoria das condições pessoais de forma egocêntrica, com o intuito de priorizar a aparência do ter algo financeiro, só prioriza o algo financeiro, ostentando, e não apenas ser um humilde ser humano social. Você não tem relação com a sociedade. E aí entra dentro desse ciclo, né? Ele vira uma pessoa sem harmonia, desequilíbrio emocional muito grande, né? Conflito, estresse muito, não gosta de fazer nada, não tem força para nada, acha problema em tudo, né? Uma péssima comunhão, não tem contato com as pessoas e não tem humildade. Pensa que sabe tudo e com isso se torna uma pessoa desorganizada, correto? Então, o ser humano, quando ele pensa só no dinheiro, todos esses aspectos vêm acontecer piorando a vida dele. Por quê? Porque ele não sabe gerenciar, né? Ele não tem controle de nada, infelizmente. Dentro da parte das organizações, né, o conceito de administração capitalista é
a gestão de tarefas visando alcançar a produtividade. Aí você fala, poxa, professor, mas na administração humanista voltada para as organizações também é produtividade. Só que aí vem a segunda parte do conceito, produtividade, competitividade e não a humanidade dos trabalhadores. Ou seja, se produz sob um termo competitivo, não tem a colaboração. Com isso, os trabalhadores da empresa, e você sabe muito bem disso, você pode relembrar, reflete aí na sua mente, os trabalhadores começam a se engajar entre eles, competir entre eles. E aí priorizam a rentabilidade do capital financeiro e material em primeiro lugar, deixando o que é o de melhor do ser humano, a criatividade e a necessidade do ser humano em último lugar. Então, uma empresa que ela é extremamente competitiva, somente competitiva, ela provoca nos trabalhadores a pensar igual ela. E aí a criatividade não existe. Por isso que a gente vê empresas que não conseguem fazer nada. E em meio a crises como esse momento, claro, esse momento muito pior do que outros que a gente já viveu, o que acontece? As empresas quebram muito fácil. E aí entra aquela pesquisa do Sebrae. Quanto tempo uma empresa dura no nosso país? Né? Infelizmente, de 2 a 5 anos. Claro, não vamos falar do que está acontecendo nesse momento, né, referente à pandemia. Mas, antes disso já era assim. E agora, como que vai ser? É isso que a gente vai descobrir, né, nos próximos dias, nos próximos anos, né? Tomara que a gente consiga entender esses conceitos para melhorar e crescer novamente economicamente e principalmente humanamente, tá? Então a empresa que ela trabalha essa administração vista como capitalista, ela tem um péssimo planejamento, uma má organização, não tem direção nenhuma, não tem controle nenhuma, e aí tem uma regressão da capacidade empreendedora, ou seja, não consegue criar, não consegue colocar ideias em práticas que favoreçam e desenvolvam a sociedade, né, que gerem expectativas no ser humano e que tem esse financeiro com isso ela quebra. E a gente sabe de muitas empresas que, infelizmente, levam esse pensamento porque os seus gestores talvez não se prepararam para ser empreendedores. Né? Não tem que ser formado em administração, tem que buscar conhecimento, tem que se integrar, fazer o melhor da sua empresa para a sociedade. Com isso, é o retorno financeiro que é tão almejado. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula, onde a gente abordou esses conceitos das administrações, da administração, melhor dizendo, a importância dela nas organizações nos tempos atuais, né? Conceituamos também de forma básica o socialismo, né? E o capitalismo, né? Dentro desse conceito, demos uma introdução à administração humanista e à administração capitalista, né? Explicando esse fundamento e relacionamos todo esse fundamento na vida do ser humano e na vida das empresas, né? Tanto na parte humanista como na parte capitalista. E assim a gente encerra essa aula. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que lá na sala de aula do Google, no ambiente virtual, no Google Classroom ou sala de aula Google, esse material, junto com esse vídeo, né, para vocês lerem e desenvolver a atividade. Né? Um questionamento só sobre todo esse conceito de administração humanista ou capitalista. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, né, que se interassem mesmo nesse assunto, porque agora, mais do que nunca, é necessário a gente ter esse tipo de conhecimento, né, que equilibre emocionalmente os nossos pensamentos, tá? Marquem o que for preciso, assistam um vídeo, leiam o PDF, né, os slides, né? Se for preciso, assista mais uma vez o vídeo, né? Estude, pessoal. Isso é importante. Estudar é ter busca de conhecer sempre, tá? Então eu deixo aqui uma frase de reflexão para vocês. O conhecimento é um talento, é um bem.
carinho e amor é transformado em valores que educam e administram o saber da vida humana. Ou seja, o conhecimento ele tem esse poder de gerenciar a nossa vida, né? Tanto na área profissional como na área humana. Tá? Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês, uma ótima semana e Deus abençoe a todos. Um abraço do professor Adriano.